Você conhece a história do rei Davi, o grande herói que derrotou Golias e liderou Israel com coragem e sabedoria? Muitos sabem de suas conquistas, de sua música e de sua fé. Mas poucos conhecem o lado mais sombrio de sua trajetória. Este vídeo vai te levar por uma das histórias mais impactantes da Bíblia. Uma narrativa de desejo, traição, queda e redenção. Prepare-se para ver como até os escolhidos por Deus podem errar, mas também como a graça pode restaurar até o mais quebrantado dos corações. Tudo começou numa noite aparentemente comum. A cidade de Jerusalém repousava em silêncio, iluminada pela luz suave da lua. Enquanto o povo dormia, o rei Davi caminhava pelos altos terraços do seu palácio. Era um homem vitorioso, reverenciado, líder de um reino próspero. Mas naquela noite, não era a glória que ocupava seus pensamentos, era um vazio silencioso da alma. De repente, algo chama sua atenção. Em uma casa próxima, uma mulher se banhava. Seu nome era Batseba, esposa de Urias, um dos soldados mais leais de Davi. A beleza dela era notável, e o olhar do rei, que antes contemplava as vitórias de guerra, agora era consumido pelo desejo. Davi pergunta sobre ela, e seus servos confirmam. Ela é casada. Isso deveria ter sido o fim da história. Mas não foi. Tomado pela paixão, Davi ordena que a tragam ao palácio. O silêncio daquele encontro foi mais alto que qualquer som. Batseba, diante do rei, não tinha como recusar. O poder, o contexto, o momento, tudo conspirava contra a sua escolha. E o rei, outrora exemplo de fé, atravessava uma linha que jamais poderia apagar. Nos dias seguintes, o que parecia um segredo passageiro se transforma em um fardo pesado. Batseba envia uma mensagem ao rei: estou grávida. O erro que Davi tentou esconder começava a crescer, literalmente. Ele então escolhe o caminho da manipulação. Manda chamar Urias de volta da guerra, na esperança de que ele vá para casa e assim pense que o filho é seu. Mas Urias, homem íntegro, recusa, diz que não pode desfrutar de conforto enquanto seus irmãos lutam. Dorme à porta do palácio, honrando seu dever acima do prazer. Davi tenta novamente no dia seguinte. Oferece comida, vinho, tenta embriagá-lo. Mas Urias permanece fiel, inabalável em seus princípios. O plano falha, e Davi decide encobrir seu pecado com algo ainda mais sombrio. Envia uma carta ao comandante Joabe, instruindo-o a colocar Urias na linha de frente do combate e recuar, deixando-o exposto. Urias carrega a própria sentença de morte. Sem saber, no campo de batalha, Joabe obedece. Urias é morto em combate. Com sua morte, morre também mais um pedaço da honra do rei. Davi toma Batseba como esposa, tentando parecer aos olhos do povo como um rei compassivo, cuidando da viúva de um herói. Mas Deus vê além das aparências, e a justiça divina não se deixa enganar. O Senhor envia o profeta Natã para confrontá-lo. Natã conta uma parábola. Um homem rico que possui muitos bens, mas ainda assim toma a única ovelha de um homem pobre para alimentar um visitante. Davi se enfurece. Esse homem merece a morte, declara. Então Natã o encara e diz: esse homem é você. O impacto é imediato. Davi sente o peso do seu pecado. Não há justificativas, não há fuga. Ele se quebra por dentro. Em meio à dor, escreve o Salmo 51, um clamor sincero por misericórdia. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Mas o perdão de Deus não elimina as consequências. O filho, fruto daquela união, morre. A casa de Davi começa a se fragmentar. Amnon, seu filho, abusa da própria irmã, Tamar. Absalão, outro filho, se revolta e inicia uma guerra civil. Dor visita a casa de Davi como uma sombra contínua.
Apesar de tudo isso, Davi não abandona a fé. Ele continua sendo um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque reconhece suas falhas, se humilha diante de Deus e busca redenção com sinceridade. Ele não tenta esconder sua culpa. Ele a expõe diante do trono divino. A história de Davi e Batseba é uma das mais humanas da Bíblia. É sobre como o pecado pode cegar até os mais santos, sobre como o poder pode corromper mesmo aqueles que amam a Deus, mas é também sobre a misericórdia que restaura, sobre como Deus transforma a culpa em arrependimento e a dor em ensinamento. Davi viveu o restante de sua vida com cicatrizes, mas não viveu sem esperança. Seus salmos continuaram a inspirar gerações. E sua vida é lembrada, não por ter sido perfeita, mas por ter se rendido totalmente a Deus. Nenhum de nós está imune à tentação. E nossas escolhas, por menores que pareçam, têm consequências que podem se estender por gerações. Mas o arrependimento sincero tem poder. Deus é justo, mas também é misericordioso. Não importa o quão longe alguém tenha ido, sempre há um caminho de volta para os